Olá pessoal, aqui é o professor Nunes do canal Física para Universidades e Concursos e hoje estamos aqui para apresentar para você a solução de um problema muito legal que caiu no concurso para professor do Instituto Federal de Alagoas, edital 01 de 2010. Então vem com a gente que eu vou te apresentar o enunciado do problema. Então o enunciado da questão diz o seguinte: a velocidade da correnteza de um rio cresce perpendicularmente à distância da margem, atingindo o seu valor máximo, V0, no meio do rio. Próximo às margens, a velocidade da correnteza é igual a zero. Um barco movimenta-se no rio de tal modo que sua velocidade U em relação à água é constante e perpendicular à correnteza. A distância na qual o barco será levado pela correnteza em uma travessia, se a largura do rio é C, pode ser expressa por... Então, o examinador aqui apresenta 5 itens de A a E e pede para que você determine qual desses itens representa corretamente a distância que o barco percorre na horizontal, levado pela correnteza do rio. Então vem comigo que a gente vai apresentar a solução para o problema. Então, gente, aqui temos uma representação na figura do problema proposto. Observe que na margem inferior a velocidade da correnteza é zero, na margem superior a velocidade da correnteza é zero, a velocidade da correnteza ela é uma função da distância y, a margem. No meio das margens, entre uma margem e outra, na metade do caminho, a velocidade é máxima e igual a V0. E observe o seguinte: se você acompanhar aqui esse perfil de velocidades, você observa que da margem inferior até a metade do rio, a velocidade ela é crescente. Então, a gente tem um movimento aqui com uma aceleração. Ao passo, se você acompanhar aqui o perfil das velocidades, do meio do rio até a extremidade superior, a margem superior, a gente percebe que o movimento ele é desacelerado. Então, no segundo trajeto, na segunda metade do trajeto, temos aí uma aceleração negativa. Observe o seguinte, que esse perfil de velocidade aqui, a gente representou o campo de velocidade. Então, o barco, ao se movimentar no rio, vai entrar nesse campo de velocidade. Inicialmente, ele tem velocidade somente na vertical, que é a velocidade constante, U. Mas, à medida que ele sai aqui da origem, ele penetra nesse campo de velocidades e a correnteza vai arrastar o barco para a direita, fornecendo a ele um movimento retilíneo uniformemente variado para a direita. Então, o barco ele vai ter dois tipos de movimento. Vai ter um movimento uniformemente variado para a direita, devido à correnteza do rio. Vamos traçar aqui a velocidade da correnteza. Vamos chamar aqui de VY na direção I. E ele está sujeito também a uma velocidade própria impressa a ele pelo motor, que é U na direção J. Então, essas duas velocidades, elas compõem uma velocidade resultante, que eu vou chamar de V, ou VR, a velocidade resultante do barco. Então, o barco ele tem dois tipos de movimento. Veja bem, na horizontal ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Na primeira metade do percurso a velocidade aumenta, porque temos uma aceleração positiva. E na segunda metade do percurso a velocidade decresce, porque temos uma aceleração negativa. Isso é a velocidade no eixo X. Mas o barco também tem uma velocidade no eixo Y. No eixo Y o movimento é uniforme. Então, temos aí a composição de dois movimentos. Você lembra de algum problema que tem composição de movimentos, que tem algo parecido com isso, uma aceleração e uma desaceleração? Pois bem, vou te lembrar. Certamente você já viu
O problema é de um corpo se movendo no campo gravitacional uniforme, né, no movimento oblíquo. Na subida, ele está sujeito a uma aceleração menos g, e na descida, ele está sujeito a uma aceleração mais g. Você lembra que naquela ocasião, o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Pois bem, o mesmo ocorre nesse problema. O tempo que o barco leva para andar a metade do percurso, a primeira metade do percurso, é igual ao tempo que ele leva para andar a segunda metade do percurso. Ok? E qual é a trajetória do barco? Vocês conseguem me dizer? Bem, aqui, ó, nesse problema do campo gravitacional uniforme, a trajetória é uma parábola. E aqui, qual é a trajetória? Bem, aqui a gente tem dois arcos de parábolas. Primeiramente, a gente tem um arco de parábola côncava para cima, né, até chegar aqui no meio do rio, e posteriormente a gente tem um arco de parábola côncava para baixo, né, no segundo trajeto. Então essa é a trajetória do barco, né, dois arcos de parábola. Vou tentar aqui deixar mais forte para vocês perceberem. Então essa é a trajetória descrita pelo barco. Então, como resolver esse problema? Qual a melhor forma de resolver esse problema? Você deve lembrar que lá no caso do movimento parabólico, né, a gente tinha um movimento uniforme na direção x e um movimento uniformemente variado na direção y. Aqui é o contrário. A gente tem um movimento uniformemente variado na direção x e na direção y um movimento uniforme. Então, analogamente ao que foi feito no problema do lançamento oblíquo, né, num campo gravitacional uniforme, a gente vai fazer, estudar cada eixo separadamente. Então vamos aqui para o eixo Y. No eixo Y, o movimento ele é um movimento retilíneo uniforme. Então, no movimento uniforme, a gente tem que a distância é a velocidade, que é a velocidade U, né, no eixo Y, vezes o tempo. Pois bem, se a gente considerar esse Y como sendo a distância entre as margens, a gente vai ter C igual a U. Quando o Y for a distância entre as margens, o tempo é o tempo de travessia. Então, daqui a gente tira que o tempo de travessia ele é igual à distância entre as margens dividido pela velocidade do barco. Vamos chamar essa equação de 1 e vamos destacá-la. Então, vamos agora estudar o que é que acontece com o barco no eixo X. Então, vamos lá. Eixo X. No eixo X, o movimento ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. E a função do movimento retilíneo uniformemente variado é x igual a x de t igual a 0 mais v de t igual a 0 vezes o tempo mais a t ao quadrado sobre 2. Voltemos aqui para a figura. O barco ele parte desse ponto aqui. Esse ponto ele tem coordenada x de t igual a 0, que é igual a 0. E y de t igual a 0, que também é igual a 0. E aqui, neste ponto, a velocidade em t igual a 0 é nula. Logo, a gente pode fazer o seguinte, que a gente tem que x de t igual a 0 é 0, v de t igual a 0 é 0. Então, essa equação ela pode ser reescrita como x igual a sobre 2 vezes t ao quadrado. Agora, veja bem,
o tempo que o barco leva para percorrer a primeira metade do percurso é idêntico ao tempo que ele leva para percorrer a segunda metade do percurso. Então, podemos escrever assim: o x de travessia sobre 2 é igual a dividido por 2 vezes, se eu pegar a metade do tempo de travessia, da distância de travessia, então o tempo vai ser metade do tempo de travessia. Ora, mas está aqui o tempo de travessia. Então, metade do tempo de travessia, o tempo de travessia é igual a C sobre 2U. Então, metade do tempo de travessia é C sobre 2U. Elevando ao quadrado, temos x de travessia igual a A vezes C ao quadrado dividido por 4U ao quadrado. Vamos chamar essa equação de número 2 e, mais uma vez, vamos destacar. Então, observe o seguinte, coisa interessante aqui a se observar. Neste caso aqui, a gente tem a aceleração nessa equação. Você poderia dizer, professor, terminou a questão? Ainda não, porque se você voltar às alternativas, você vai ver que lá não aparece a aceleração. Então, como proceder? Bem, o que a gente deve fazer neste momento é determinar a aceleração em termos de parâmetros que a gente já conhece, que é o V0, o U e o C. Ok? Então, vamos comigo determinar a aceleração em termos desses parâmetros. Vamos, então, determinar a aceleração do barco. Então, a aceleração é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, ou a aceleração é a taxa de variação do vetor velocidade com o tempo. Então, dv dt, delta v sobre delta t. Veja bem, observando a figura, a velocidade varia de 0 até v0 num tempo de meia travessia. Então, a gente tem que o ΔV aqui é V0 menos 0, que dá V0. E o tempo, como já disse, é o tempo de meia travessia. É o tempo de travessia dividido por 2. Então, a aceleração vai ser igual a V0. O tempo de meia travessia, minha gente, vai ser igual, pela equação 1, a C sobre 2U. Portanto, a aceleração ela é igual a 2U V0 dividido por C. Vamos chamar essa de equação de número 3 e vamos destacá-la. A partir dessa equação, podemos então, substituindo 3 em 2, substituindo 3 em 2, vamos ter que x é igual a A, que é 2U V0 dividido por C, vezes o t ao quadrado. C ao quadrado sobre 4U ao quadrado. Isso daqui vai dar igual, x igual, vamos lá, 2 dividido por 4 dá 1 meio. U dividido por U ao quadrado dá 1 sobre U. C ao quadrado dividido por C dá C. Então, em cima sobrou V0C e embaixo sobrou 2U. Então, essa é a nossa resposta. Então, vamos destacar aqui a nossa resposta, que você pode agora conferir com as alternativas. Essa resposta, ela confere com o item C. Então, essa é a nossa resposta para a questão. Agora eu pergunto,
É possível resolver essa questão de uma outra forma? Sim, acompanhe comigo. Então, gente, como várias questões de física, né, essa questão tem uma segunda solução. Então, vou apresentar para vocês aqui uma segunda solução que, por incrível que pareça, é muito mais fácil do que a primeira. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o gráfico da velocidade da correnteza em função do tempo, né, de trajeto, do tempo de percurso. Existe uma propriedade gráfica muito importante do gráfico de V contra T. Essa propriedade, ela diz o seguinte, que no gráfico V versus T, a distância percorrida pelo móvel é numericamente igual à área abaixo do gráfico. Então, a distância percorrida, ela seria igual a essa área aqui, ó, que é muito fácil de calcular. Só escrevendo um pouco esse gráfico, observe o seguinte, que o móvel, ele parte daqui, ó, de t igual a 0, onde a gente já viu que em t igual a 0, o x é igual a 0, o y é igual a 0 e o v é igual a 0. Então, ele parte daqui e chega aqui, ó, com velocidade máxima, né, v0. Então, ele chega no meio da travessia com velocidade máxima, num tempo c dividido por 2u, que é a metade do tempo do percurso total. E, ao chegar aqui, ele começa a desacelerar, então, e chega aqui do outro lado, né, do rio, na margem oposta, num tempo c sobre u e com velocidade nula, ok? Então, vamos obter a distância que o móvel andou. Como é que eu calculo essa distância? A distância é igual à área, isso aqui é a distância horizontal percorrida durante a travessia, é igual à área, que é a base C sobre U, vezes a altura é V0, dividido por 2. Portanto, a gente conclui que o tempo no trajeto, né, que a distância no trajeto horizontal, ou seja, a distância que o barco é arrastado horizontalmente pela correnteza, né, do rio, é igual a V0 vezes C sobre 2U, que é o mesmo tempo que a gente obteve anteriormente. Então, essa resposta aqui, e agora a gente pode conferir com a questão, essa resposta ela equivale ao item C. Então, o item C é a resposta correta para a questão apresentada. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dizer que o canal ele é uma iniciativa minha com o professor Marcos Cirineu, que é professor do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú. A gente está com um projeto, né, para produção de 12 livros com a temática física para universidades e concursos, e foi daí que surgiu a ideia para esse canal. Nossa intenção era ajudar os estudantes de licenciatura, oferecendo para eles, né, questões resolvidas que pudessem auxiliá-los no estudo das disciplinas, né, se preparar para as provas, e também ajudar os estudantes já graduados ou bacharéis que, ao concluir, né, os seus estudos universitários, graduação ou bacharelado, almejam passar em concursos públicos ou ingressar numa pós-graduação através de exames. Então, esse é a princípio o público do nosso canal. Este ano a gente ampliou mais e vem também com atividade de divulgação no canal. Vocês podem ver vários vídeos que foram produzidos agora no dia do físico, né? A gente tem lives, tem vídeos com entrevista dos físicos e temos outros planos aí para outubro, envolvendo divulgação científica. Mas bem, o canal foi feito pela gente com essa intenção, a princípio, né, de gravar videoaulas, mas porventura a gente não conseguiu fazer isso porque estava muito focado nos livros e não tinha o domínio das ferramentas. Estamos aprendendo agora aos poucos. Mas nesse percurso a gente encontrou vários parceiros que abraçaram a causa e resolveram nos ajudar. Então hoje a gente tem
vários professores gravando para o canal. Esse canal ele se tornou comunitário, ele é administrado por vários professores, e aí a gente tem os nossos parceiros que estão constantemente gravando vídeo e disponibilizando para vocês. Aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a eles pela parceria e pedir para você, se gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe, ajude a divulgar o canal, se inscreva no nosso canal e no canal dos nossos parceiros. Então, valorize essa iniciativa e estejam com a gente, né? O canal é feito para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.